Agora que nós já estudamos a nomenclatura dos principais substituintes que aparecem nas nomenclaturas dos compostos orgânicos, nós vamos começar então o estudo da nomenclatura de alcanos, certo? E se vocês entenderem bem essa nomenclatura de alcanos, a nomenclatura dos outros compostos, dos outros grupos funcionais da química orgânica vão variar pouco em relação a essa nomenclatura de alcanos. Então é importantíssimo entender e depois que vocês façam exercícios para verificar se vocês entenderam essas regras de nomenclatura. Então vamos a ela. Então nós vamos apresentar as regras para vocês aqui. Quando nós temos um alcano de cadeia carbônica longa que apresenta substituintes, tá certo? Nós devemos primeiro determinar o número de carbono na cadeia contínua mais longa. Ou seja, a cadeia carbônica principal ela deve conter o maior número de carbonos para você numerar. Então, vou mostrar aqui 3 exemplos para você. Nós temos aqui, então, essa estrutura que você tem essa sequência de carbonos aqui, 8 carbonos em linha reta. Nós temos essa aqui que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos em linha reta, mas se você vier aqui para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você deve escolher sempre a sequência com o maior número de carbonos para ser a sua cadeia carbônica principal na nomenclatura. Da mesma forma que a de baixo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nessa posição reta, mas se você vier aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, essa vai te fornecer a maior sequência de carbonos. Então percebam que nem sempre a cadeia principal é que está em linha reta, coisa que muitos acabam achando que seria dessa forma. Mas quando você tiver que escrever a fórmula a partir do nome, nada impede que você sempre coloque a sua cadeia principal de forma reta, inclusive é até bastante comum isso, tá certo? Bom, para vocês verem a nomenclatura que está exposta aqui para esses 3 exemplos, eu vou ter que explicar para vocês como é que faz a numeração também, apesar que essa informação vai aparecer um pouco à frente. Então, por que aqui foi numerado dessa extremidade, começando dessa extremidade e não dessa extremidade? É porque se eu começasse a numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, esse substituinte metil estaria no carbono 5. E a regra nos diz que você deve numerar a cadeia carbônica de modo que o substituinte tenha menor número. Portanto, a única maneira correta de numerar essa cadeia carbônica é dessa extremidade. Portanto, o substituinte fica na posição 4. Então, quando você for dar o nome, você vai citar o substituinte primeiro, precedido de sua posição. Então, você escreve o número 4. Números de letras são sempre separados por hífen, então é o 4 metil, e depois você vai para a cadeia principal. A cadeia principal tem 8 carbonos, oct, ligações simples an e terminação o, por isso o nome fica sendo 4-metil-octano e tudo junto aqui, nada separar por hífen e nada de deixar espaço. Aqui, da mesma maneira, se eu numerasse daqui para cá, você teria 1, 2, 3, 4, 5, e esse substituinte etil estaria na posição 5. Então, o correto é numerar então, a partir dessa extremidade, onde o etil vai ter o menor número. Da mesma forma, você cita o substituinte primeiro, precedido de sua posição, então 4 etil, e octano é a cadeia principal. Já aqui, novamente, a mesma história, se você numera do lado dessa extremidade, 1, 2, 3, 4, 5, o substituinte propil estaria no número maior 5, então o correto é dar menor número para ele. Então você numera a partir dessa extremidade, então o propil tem número 4. Então cita o nome, 4. Propil octano, semelhante aos exemplos anteriores. Então o nome do substituinte alquila, ele é citado antes do nome da cadeia principal, como vocês viram nos exemplos do slide anterior. Então aqui mostra, a cadeia principal é o pentano, que tem 5 carbonos aqui, então você tem 2-metilpentano. Aqui a cadeia principal tem 6 carbonos, é o hexano. Em português não precisa de colocar esse H aqui no meio da palavra, você vai colocar tudo junto, então é o 3-etil-hexano, né? Já que o substituinte é o etil, está na posição de menor número 3. E neste caso você tem um substituinte isopropil
na posição 4, e a cadeia principal é a cadeia do octano. Então é o 4-isopropil-octano. Bom, nomes comuns, aqueles que vocês usam sem utilizar a regra da IUPAC, eles não aparecem números neles. Então, por exemplo, quando você coloca aqui essa substância, esse finalzinho sempre é a parte chamada de iso, como nós já explicamos anteriormente. Então, essa substância tem um nome usual de isohexano, apesar de ser pouco comum a utilização dele para essa molécula. É mais comum utilizar o nome sistemático, que é o nome da regra da IUPAC, que é 1,2-metilpentano, que é o nome da cadeia principal, tá certo? PEN de 5 carbonos, ligações simples AN e terminação O. Bom, continuando aí na terceira regra, você deve numerar a cadeia para que o substituinte receba o menor número possível. Os substituintes são listados em ordem alfabética, tá certo? Então sempre você deve listar os substituintes em ordem alfabética na hora de citá-los, como mostra o exemplo. Você tem aqui numeração da cadeia 1, 2, 3 para esse substituinte, 1, 2, 3, 4 para esse substituinte. Então você sempre vai dar o menor número possível para os substituintes. Então você sempre vai começar da extremidade onde você tem um substituinte mais próximo, independente do nome desse substituinte. Então aqui seria 3, do lado de cá seria 4. Então o correto seria numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o nome correto é, citando o substituinte em ordem alfabética. No carbono 5 você tem o substituinte etil, então 5-etil. Hífen 3-metil, separa número de letra com hífen. E a cadeia principal é o oct, 8 carbonos, a ligação 5 termina com O, é o octano. Então essa é a nomenclatura correta. E essa outra nomenclatura ela estaria incorreta, não pode ser utilizada aqui. Os prefixos quantitativos são usados para indicar o número de substituintes idênticos. Então, caso você tenha, por exemplo, no caso desses dois exemplos, você tenha dois substituintes que têm o mesmo nome, chamado de metil, você não vai citar 2-metil, 4-metil. Isso está incorreto. Você deve usar prefixo quantitativo, como sendo di para 2, tri para 3, tetra para 4. Lembrando que, já que esse prefixo eles indicam o número de substituintes, eles não são levados em consideração na ordem alfabética, né? Lembra que aqui em cima nós citamos o etil primeiro, porque o etil vem primeiro na ordem alfabética em relação ao metil. Então essa estrutura você deve numerar ela dessa extremidade porque está mais próximo de um substituinte. Aí você vai obter a menor sequência de números. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o nome do composto seria 2,4. Os números são separados por vírgula e número de letra por hífen. Di, porque você tem dois substituintes iguais, o nome dele é metil, e a cadeia principal é hexano, tudo junto. Lembrando que o H pode ser retirado aqui no português. Nesse caso, você tem 4 substituintes iguais, então você tem 4 substituintes metil, e você numera da extremidade mais próxima a eles. Então essa é a extremidade mais próxima. Então você tem que começar a numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem 2 substituintes na posição 3, 2 substituintes na posição 4. Então você cita todas as 4 posições. Repete o número. 3,3,4,4. Então separa por hífen, tetrametil e 7 carbonos é hept, ligação simples, a terminação O é o heptano. Bom, como eu tinha dito antes, os prefixos de tri, tetra, sec, de secundário, terc, de terciário, são ignorados quando a gente cita os substituintes em ordem alfabética, como nós podemos ver neste exemplo. Então você tem aqui 3 substituintes iguais, que são o etil, e você tem um metil. Então nada de considerar o prefixo tri na ordem alfabética. Então você vai considerar apenas etil, que tem que ser citado primeiro do que o metil. Numera-se dessa extremidade para dar menor número para os substituintes, menor sequência de números. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esse substituinte, 7 para esse, 8, 9, 10 carbonos. Então cita lá o primeiro substituinte, que é o etil. A posição dele, 3,3,6, trietil, depois 7, metil,
e a cadeia principal 10 carbonos, DEC, ligações simples AN, terminação O, que é o decano. Já esse você tem dois substituintes, um metil e você tem um isopropil. Você numera da extremidade mais próxima do substituinte, então começa a numerar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o isopropil está na posição 5. O prefixo iso, ele é levado em consideração na ordem alfabética, porque ele não indica número, ele não é separado por hífen, tá certo? Então ele vem primeiro. Então é o 5 isopropil, o 2 metil octano para esse composto. Bom, quando ambas as direções levam ao menor número para um dos substituintes, a direção escolhida é aquela que fornece o menor número possível para um dos substituintes restantes. Bom, vamos exemplificar isso através de exemplo. Nós temos aqui, começamos aqui 1, 2. Então aqui é o número 2. Se a gente começa lá de cá, 1, 2. Também daria 2. Só que essa posição é preferida porque você tem dois substituintes nessa posição 2, o que vai gerar a menor sequência de números em relação aqui. Não é somar os números, é ter a menor sequência dele, formando então 224, é menor do que 244. Então você numera aqui 1, 2, 3, 4, 5 e citam o nome do composto. 2,2,4 trimetil pentano. Aqui você tem 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Opa, empatou. Ah, mas esse aqui vem primeiro, porque aqui eu cito o etil, que ele vem primeiro em ordem alfabética, do que esse. Bom, isso seria verdade se não tivesse esse outro substituinte aqui no meio. Caso não existisse esse substituinte, aí o substituinte etil teria prioridade de receber o menor número, porque ele vem primeiro na ordem alfabética. Mas a primeira das prioridades é fornecer o menor número para os substituintes, independente do nome dele. Então, portanto, a gente escolhe essa posição para começar a numerar, porque esse substituinte está mais próximo dessa extremidade do que dessa extremidade. Então, você começa numerando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, teria a sequência de números 3, 4 e 6. Se você fizesse o contrário, teria sido 3, 5 e 6. Então, o correto é numerar dessa extremidade. Então, o nome ficaria 6 etil, que vem primeiro em ordem alfabética, 3,4 dimetil, não pode esquecer do prefixo quantitativo, e octano, que é o número de carbonos que você tem na cadeia principal. Bom, se o mesmo número de substituintes é obtido em ambas as direções, o primeiro grupo citado recebe o menor número. Então é isso que nós estamos falando. Agora nós estamos mostrando a nomenclatura aqui de aletos de alquila. A nomenclatura de aletos de alquila segue a mesma regra de nomenclatura de alcanos. Os halogênios, na nomenclatura oficial, eles são considerados substituintes, tá certo? Então, cloro e bromo é como se fossem substituinte, então eles não vão ter prioridade na hora de numerar a cadeia carbônica em relação ao substituinte alquila. Eles só vão ter prioridade caso eles estejam mais próximo da extremidade da cadeia carbônica. Então, nesse caso, você tem cloro e bromo, dois substituintes. Se você numera 1, 2, o cloro está no número 2. 1, 2, o bromo está no número 2. Então aí empatou. Quando empata, você vai dar prioridade àquele substituinte que é citado primeiro no nome do composto, ou seja, aquele que vem primeiro na ordem alfabética. Portanto, o bromo tem prioridade sobre o cloro, porque ele vem primeiro na ordem alfabética. Então a forma correta de você numerar é dessa extremidade, 1, 2, 3, 4. Então vem o 2 bromo, 3 cloro, butano, que é a cadeia principal. Já aqui você tem 1, 2, 3, você tem na posição 3 o substituinte etil, 1, 2, 3, você tem o substituinte metil na posição 3. Então você vai priorizar a numeração por essa extremidade, já que o etil é o substituinte que vem primeiro na ordem alfabética. Então começa a numerar daqui, 1, 2, 3, então é o 3 etil, 5 metil, heptano, certo? Bom, nessa regra de número 6, se uma substância tem mais que duas cadeias de mesmo comprimento, a cadeia principal será a que tiver o maior número de substituintes. Então vou mostrar este caso aqui. Notem que é o mesmo composto que está sendo mostrado aqui para vocês a nível de comparação. Se você escolher essa cadeia linear, que as pessoas acham que é a mais comum aqui, você numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, você tem 6 carbonos para essa cadeia principal.
Mas essa outra sequência, se você vier aqui para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, também você tem 6 carbonos, a mesma sequência de carbonos. Qual delas vai ser a cadeia escolhida para dar o nome para o composto? Como a regra está nos dizendo, se você escolher essa, você só vai ter um substituinte para você citar. Já se você escolher essa, você vai ter 2 substituintes. E a regra nos diz que a preferência é daquela cadeia que nos fornece o maior número de substituintes. Então, muita atenção para este exemplo, para que você não erre a dar a nomenclatura que tenha essa situação nos compostos. Então, você numera dessa extremidade para dar menor número para os substituintes. Então, você tem o número do composto, citando em ordem alfabética, 3-etil, 2-metil, hexano. E esse composto aqui, não vou nem citar o nome, porque ele não existe a nomenclatura para ele do jeito que foi colocado aqui. Correto? Estaria errado. Bom, algumas nomenclaturas comuns são usadas no sistema da IUPAC. Bom, aqui aparece exemplos de compostos que têm uma nomenclatura um pouco mais complexa. Então vamos devagar aqui. Por exemplo, esse composto, numerando dessa extremidade 1, 2, 3, 4, esse substituinte que nós conhecemos como isopropil, então está no carbono 4. Então o nome pode ser 4-isopropil-octano, sem problema algum. Da mesma forma que esse aqui, se eu numerar 1, 2, 3, 4, 5, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então dessa extremidade é o menor número para ele, então aqui é o número 5, nós conhecemos o nome dele como sendo isobutil. Não sei se vocês lembram, a gente apresentou, falou que é pouco comum, mas aparece em alguns compostos e vocês podem às vezes confundir ou esquecer esse nome. Então o nome do composto seria 5-isobutil, 10 carbonos da cadeia principal seria decano. Então essas duas nomenclaturas são bastante comuns e simples, como nós já mostramos, quando você sabe o nome dos substituintes. Mas essa nomenclatura que aparece aqui embaixo, nesses dois exemplos, é para quando você não sabe o nome do substituinte, ou seja, você esqueceu o nome desse substituinte isopropil. Então você pode usar essa regra. De que maneira? Aqui está marcado o nome desse substituinte e tem uma numeração nele. Essa numeração, nós estamos usando a regra da IUPAC para dar nome para o substituinte. Então, como a gente faz? A gente sempre faz dessa forma. O número 1 é sempre o carbono que está ligado na cadeia principal. E depois você segue para uma direção que fornece o maior número de carbonos. Aqui tanto faz você vir para cá 1, 2, ou vir para cá 1, 2, daria no mesmo, certo? Então, esse substituinte, ele tem uma cadeia principal com 2 carbonos. Mas como ele é um substituinte, essa cadeia com 2 carbonos chama-se etil. E no carbono 1 tem um metil ligado a ela. Por isso que o nome desse substituinte está mostrado aqui para você entre parênteses, que é 1-metil, etil. Etil são esses 2 carbonos que estão sendo numerados. Então esse substituinte pode ser chamado de 1-metil-etil. Toda vez que você usar esse tipo de regra, você vai colocar esse nome entre parênteses aqui, como está mostrando aqui embaixo. No caso de cá, para vocês fazerem uma comparação com esse, você tem que o carbono que está ligado diretamente à cadeia principal recebe o número 1. Aí você vai em direção para numerar com a maior sequência de carbonos. Então deu 1, 2, 3. Se você viesse aqui para baixo, também daria o mesmo. Então essa cadeia carbônica desse substituinte, tem 3 carbonos, é propil. Já no carbono 2 você tem um substituinte metil ligado nele. Então esse substituinte todo chama-se 2-metilpropil. Então o nome desse substituinte é 2-metilpropil. Então você vai colocar esse nome entre parênteses e vai citar então o nome 5,2-metilpropil decano. Tá certo? Vamos fazer alguns outros 2 exemplos nos quais você obrigatoriamente vai ter que usar esse sistema de nomenclatura de substituinte usando a regra da IUPAC, porque não existe nome usual para esse substituinte aqui, como também não existe nome usual para esse substituinte aqui. Então, para esse existe, que é o propil, né? Então, nós vamos numerar essa cadeia principal. Se nós começarmos a numerar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então o substituinte complexo aqui está no carbono 5. Já se a gente vier para cá, 1, 2, 3, 4, opa, o propil está no menor número. Então, essa região
é a que você deve começar a nomenclatura. Então vem 1, 2, 3, 4, propil, 5, 6, e esse substituinte está no carbono 6. Como que é o nome desse substituinte? Então aqui já está numerado para vocês. O carbono ligado à cadeia principal sempre recebe o número 1. Aí você pode vir para a esquerda ou para a direita. Você vai escolher ir para a direita porque ele vai fornecer o maior número de carbonos. Então seria 1, 2, 3. Você então tem um grupo metil ligado no carbono 1 e você tem um grupo metil ligado no carbono 2 desse substituinte. Então a cadeia principal desse substituinte é propil. Então no carbono 1 tem um metil, no carbono 2 outro metil, então você cita o nome. 1,2 dimetilpropil é o nome desse substituinte, que está na posição 6 da cadeia principal, e na posição 4 tem o propil decano. Então você citou em ordem alfabética, o metil vem primeiro na ordem alfabética, então vem o nome 6, 1,2 dimetilpropil, 4 propil decano. Já esse outro aqui, ó, você tem a cadeia principal. Você pode imaginar, a cadeia principal deve ser essa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Mas se você vier aqui para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então essa cadeia carbônica aqui é a cadeia principal. Você deve começar a numerar dessa extremidade, porque logo no segundo carbono já tem um substituinte que é o carbono 2. Aqui você só teria o substituinte aparecendo no quinto carbono. Aliás, no sexto carbono. Então começa a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então nesse carbono existe esse substituinte mais complexo aqui, que você deve dar o nome para ele usando a regra da IUPAC. De novo, o carbono 1 é o que está ligado diretamente à cadeia principal. Então você numera o seu substituinte na maior sequência de carbonos. Então você tem 1, 2, 3, 4. A cadeia principal desse substituinte então chama-se butil. E no carbono 2 você tem um metil ligado. Então o nome desse substituinte chama-se 2-metil-butil. Então você cita o nome agora. 2,3 dimetil. Na posição 5 você tem esse substituinte complexo, que é o 2-metil-butil. E a cadeia principal é o decano. Correto? Então aqui nós apresentamos todas as possibilidades que vocês podem encontrar na nomenclatura de alcanos de cadeia aberta. Na próxima aula nós vamos falar sobre nomenclatura de cadeia de alcanos de cadeias fechadas, que são cicloalcanos. Até lá.